Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso canal, o canal da Teoluz. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitos debates no meio cristão. São as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Se você já ouviu falar desses dois sistemas teológicos, mas ainda não entende muito bem as diferenças, fica aqui comigo, que eu vou explicar de um jeito muito simples e claro. E se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Teus para mais conteúdos como esse. Então vamos lá. Qual é o contexto histórico? Primeiro é importante entender de onde vêm essas duas correntes. O calvinismo, na realidade, ele surgiu a partir dos ensinamentos de João Calvino, um dos grandes nomes da reforma protestante no século XVI. Ele é famoso por seus 5 pontos do calvinismo, que resume, na realidade, a sua teologia. Já o arminianismo, ele veio depois com Jacobus Arminius, que é um teólogo holandês, que questionou algumas ideias calvinistas. Os seus seguidores criaram os 5 artigos da remonstrância, que basicamente são uma resposta aos 5 pontos do calvinismo. Vejamos os 5 pontos do calvinismo, conhecido como tulipe. Vamos começar pelo calvinismo, que é resumido pelo acrônimo tulipe. Número 1, ele define a depravação total. Isso significa que, por causa do pecado, o ser humano está totalmente corrompido e não consegue buscar Deus por si mesmo. Segundo ponto é a eleição incondicional, onde Deus escolheu certas pessoas para a salvação antes da criação do mundo, sem levar em conta qualquer mérito ou fé da parte dessas pessoas. O terceiro ponto é a expiação limitada. A morte de Jesus na cruz foi eficaz apenas para os eleitos, não para toda a humanidade. O quarto ponto, ele fala sobre a graça irresistível. Quando Deus chama os eleitos, eles não podem resistir a essa graça salvadora. E por último, a perseverança dos santos. Os eleitos vão perseverar na fé até o fim e não podem perder mais a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Os 5 artigos da remonstrância do arminianismo, ele tem uma visão diferente, resumida nos 5 artigos. Ele tem uma visão diferente, resumida nos 5 artigos da remonstrância. O primeiro ponto é a depravação total, com uma ressalva. A humanidade está corrompida pelo pecado, mas a graça de Deus, segundo ele, capacita todos a responderem ao Evangelho. Sobre a eleição, ele diz que ela é condicional. Deus escolhe as pessoas para a salvação com base na sua presciência, ou seja, ele sabe de antemão quem vai crer em Cristo. E também ele pontua a expiação universal. A morte de Jesus, segundo ele, foi suficiente para todos, mas só é eficaz para aqueles que creem. E a graça irresistível, ele declara que a graça de Deus pode ser resistida. O ser humano tem a liberdade de rejeitar o chamado de Deus. E, por último, ele fala da possibilidade de apostasia. É possível perder a salvação se alguém se afastar da fé. Agora vamos comparar os dois. Soberania de Deus versus livre-arbítrio. No calvinismo, a soberania de Deus, ela é absoluta. E a salvação é totalmente obra de Deus. No arminianismo, o livre-arbítrio humano, ele é essencial, porque a salvação depende da resposta da fé do indivíduo. Quanto à eleição, para os calvinistas, a eleição é incondicional, baseada apenas na vontade de Deus. Para os arminianos, a eleição é condicional, baseada na presciência de Deus sobre quem crerá.
Sobre a expiação, os calvinistas creem em uma expiação limitada, eficaz apenas para os eleitos. Já os arminianos, eles defendem uma expiação universal, que é disponível para todos, mas eficaz apenas para aqueles que creem. Sobre a perseverança, os calvinistas acreditam na perseverança dos santos, ou seja, os eleitos não podem perder a salvação. Já os arminianos acreditam que é possível apostatar e perder a salvação. Vejamos algumas implicações práticas. O que isso significa na prática? O calvinismo, ele enfatiza a segurança eterna e a soberania absoluta de Deus. Isso pode trazer conforto, mas também levanta questões sobre a justiça de Deus na eleição. Já o arminianismo, ele enfatiza a responsabilidade humana e a necessidade de uma resposta ativa à graça de Deus. Isso pode inspirar uma vida de fé, mas também levantar preocupações sobre a segurança da salvação. Chegamos à conclusão. E aí, pessoal? Essas são as principais diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Ambas as visões têm base bíblica e buscam explicar a relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana. O calvinismo é mais comum em tradições reformadas, enquanto o arminianismo ele é mais presente em tradições metodistas, pentecostais e outras. E aí? Qual a visão faz mais sentido para você? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse debate. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar